Queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 13. E lá nos diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela passa de geração em geração, Senhor, e ela continua sendo viva, sendo eficaz, sendo transformadora, Senhor. E opera em nós, ó Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo, ó Pai, deseja nos mostrar, ó Pai. Nós queremos estar sensíveis e vulneráveis à Tua voz nessa noite, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo, ele está escrevendo mais uma carta, a segunda carta a Timóteo, e nesse capítulo 2 ele é bem enfático com Timóteo. Ele dá algumas direções e ele começa assim: filho meu, eu te peço que você se fortifique na graça de Deus. Você vai passar por muitos momentos de dificuldades, mas a graça do Senhor, essa é a que te alicerça. E sabe, tudo que você ouviu a respeito de mim, tudo que você ouviu sobre o que eu falei a respeito de Cristo, todas essas coisas, eu peço que você a propague, eu peço que você continue levando isso para frente. Aí Paulo fala para ele: sabe os sofrimentos que eu servi como um bom soldado de Cristo? Eu quero que você participe deles também. Eu quero que você se envolva, que você entenda sobre tudo isso. Sabe, aquele que nos recrutou, Ele é aquele que vai nos dar todo o suporte, Ele é aquele que vai nos dar toda a força para nós passarmos por todas essas lutas. Igualmente, como um atleta, ele é coroado, e aqui nós temos alguns atletas, e eles sabem que para você receber a sua medalha lá no final, ele precisa lutar ou precisa cumprir as regras que foi estabelecida daquela competição. Então ele fala assim: Timóteo, para que você receba a coroa lá no final, você precisa cumprir essas regras, você precisa ser fiel a esta palavra. E aí ele também compara a Timóteo como ele nos compara também como um lavrador, aquele que levanta cedo de manhã para trabalhar, para se dedicar à obra do Senhor, e ele fala assim: o trabalhador, esse agricultor, ele é digno do seu sustento, ele vai colher as suas coisas. Mas no final,
no versículo 8 ele fala assim: mas agora se lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se daquele que é ressuscitado dentre os mortos, aquele que é o descendente de Davi. Lembre-se daquele que se fez carne, aquele que veio a este mundo, aquele que se fez carne e sentiu todas as dores, todas as mazelas que nós sentimos. Lembra-se dele, ele é o nosso referencial de vida. É para ele que nós devemos olhar em todos os momentos. E aí ele continua discorrendo nesse texto, ele fala assim: fiel a esta palavra, se morremos com ele, se nós morremos para o mundo, se nós crucificamos a nossa vida para esse mundo, se nós entendemos que nós devemos viver com integridade ao Senhor, também com ele viveremos. Aí ele fala novamente: se perseverarmos, se formos constantes, se formos fiéis, com ele também reinaremos. Mas se nós o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, que muitas vezes nós somos, a palavra de Deus fala que Jesus continua sendo fiel, porque a palavra dele não pode mudar. Ele é fiel mesmo em meio à nossa infidelidade, ele continua sendo fiel. E é essa história que nós lemos, ela me faz refletir e faz me pensar sobre muitas coisas. E tem bastante tempo que eu tenho meditado nesse texto, bastante tempo mesmo, alguns meses que o Senhor, de algumas formas eu volto para esse texto e o Senhor tem ministrado ao meu coração. E quando eu olho para que Paulo está falando para Timóteo, eu me lembro muito, porque assim, amados, quem me conhece sabe que eu gosto do quê? De jogar uma bolinha, sabe? Eu gosto. E eu sou goleiro. E Paulo, ele está aqui instruindo a Timóteo, nesse capítulo, ele está dando várias dicas para Timóteo de como ele vai ter que se portar, de como ele vai ter que ser um padrão de servo de Cristo. E quando você é o goleiro de um time, principalmente quando eu vou jogar um campeonato, amados, assim, o goleiro, quem é goleiro aí sabe, ele está lá, a sua equipe está armada. Quem que enxerga toda a visão do jogo? É o goleiro. E é o goleiro que instrui. Eu chego para o fixo e falo assim: ó, sua direita, para os meus alas, ó, corre para cá, corre para lá, o pivô, ajuda a volta a marcar. Então, você está lá atrás e você está trazendo toda a direção, você está instruindo todo o seu time de como ele deve se portar em quadra. O apóstolo Paulo aqui, ele está instruindo Timóteo, falando para Timóteo: esse é o padrão, essa é a forma que você vai ter que se portar. E é bem interessante que a contextualização desse texto, ela se faz muito necessária para que nós entendamos o que está acontecendo nessa segunda carta a Timóteo. O que está passando por trás disso. Porque na primeira carta de Timóteo, se nós vamos estudar ela, Paulo escreve ela ali depois que ele é solto da sua primeira prisão. E quando Paulo está preso nessa primeira prisão dele, o Paulo estava numa prisão domiciliar, ele estava numa prisão mais relaxada. Então ele recebia visitas, ele continuava discipulando, ele continuava escrevendo, ele tinha fácil acesso a todos os seus manuscritos. Então era algo mais flexível, algo mais tranquilo. Por quê? Porque ele foi preso essa primeira prisão dele, ele foi preso por causa da perseguição dos judeus. Então, é por isso que ele era mais flexível. Roma não tinha tantos critérios sobre essa primeira prisão dele. Mas agora, nessa segunda prisão, a chave muda. Nessa segunda prisão, a história é outra. Nessa segunda prisão, o apóstolo Paulo já não tem perspectiva de sair da cadeia. Nessa segunda carta, Paulo já sabe, aqui é um fim. Por quê? Porque nessa segunda prisão tem um rapaz que teve um ápice de loucura chamado Nero, e em 14 de junho de 64, ele pegou e tocou fogo em Roma. Ele acabou com Roma. E dos 14 principais bairros de Roma, somente 4 não pegaram fogo. E justamente esses 4 que não pegaram fogo eram os bairros que tinham a maior concentração de cristãos e de judeus. Então Nero, ele tem o ápice de loucura, acontece tudo isso e aí ele joga a culpa em cima de quem? Dos cristãos.
Então, agora, nessa segunda prisão de Paulo, Paulo não é um preso por causa de uma perseguição religiosa dos judeus. Agora, ele é perseguido como se fosse um criminoso, como se fosse um daqueles que atentou contra Roma, que botou fogo em Roma. Então, a perspectiva de Paulo sobre a saída dessa segunda prisão é zero, é nula. E para que nós entendamos um pouco de como foi forte essa perseguição, olha o que o historiador Tácito fala sobre isso. Primeiramente, começou-se a prender aqueles que se reconheciam como cristãos. Depois, a partir da confissão destes, muitos outros foram considerados culpados, mais pelo ódio do gênero humano do que pelo próprio incêndio. As execuções deles foi acrescentada a zombaria, cobrindo-os com peles de animais, a fim que eles morressem mordidos por cães, ou pendurando-o em cruzes, a fim que eles servissem como tochas vivas para iluminarem a noite. Nero oferecia os seus jardins para este espetáculo. Os cristãos agonizavam. Agora a perseguição era uma perseguição voraz, uma perseguição muito forte. E Paulo, quando ele tem acesso a isso, e quando ele está preso, ele já sabe, daqui eu não saio mais. Paulo, ele não foi crucificado, por quê? Porque ele era cidadão romano, então tinha algo que pesava sobre ele, mas ele sabia que nessa prisão, o que esperava ele era a decapitação, era a morte. Ele já não tinha perspectiva nenhuma de sair. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 6, fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e tenho a minha partida chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabe que de lá ele não sai mais. E agora Paulo está numa célula fria, numa masmorra, e ele começa a escrever essa segunda carta a Timóteo, uma das suas 3 cartas pastorais. A primeira carta de Timóteo, a segunda e a carta de Tito, são as cartas pastorais de Paulo. E nessa carta, ele é cheio de recomendações, ele é cheio de cuidado, como um pai cuida de um filho, é que Paulo está cuidando de Timóteo. Ele está cheio de cuidado. Por quê? Porque é interessante, né? Porque um cuidado de pai por um filho, se você vai estudar? Porque tudo indica que o pai de Timóteo, ele não era cristão. Timóteo, ele foi instruído no Evangelho pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. É elas que caminharam com Paulo para dentro do Evangelho. E aqui fica uma observação, e aqui fica um incentivo às avós e às mães, que muitas vezes solteiras precisam instruir os seus filhos ou seus netos no caminho do Senhor. Continuem firmes. Continuem firmes. Olha o resultado. Nós vamos falar agora sobre Timóteo, o sucessor de Paulo, que não tinha um pai cristão, que tudo indica que ele não tinha um pai cristão, mas é um homem que serviu ao Senhor com toda a inteireza e com toda a sua integridade. Mas Timóteo, ele era um jovem cheio de dificuldades. A gente precisa conhecer a história de Timóteo. Ele tinha uma timidez muito grande, ele tinha uma inconstância muito grande. Se você vai ler a primeira e a segunda carta, Paulo deixa isso bem claro. Ele era um jovem meio inconstante, ele tinha as suas dificuldades. Mas Paulo fala para Timóteo, fala assim: você vai precisar ser firme. Quando você passar pelos seus maiores dificuldades, quando você passar pelos seus maiores dilemas, você vai ter que olhar para Jesus. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te dar as forças. É a mesma coisa com as nossas vidas. Nos momentos mais inconstantes e mais difíceis da nossa vida, se nós não olharmos para Cristo, nós sucumbimos. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai ter que olhar para Cristo. Mas Paulo deixa uma outra dica para Timóteo. Além de se olhar para Cristo nos momentos mais difíceis, Timóteo vai ter que ser zeloso ao extremo com a palavra de Deus. Paulo deixa bem claro para Timóteo, fala assim: você vai ter que ter um zelo, você vai ter que ter um cuidado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é sobre o que você acha. A palavra de Deus não é sobre o que você interpreta dela.
A palavra de Deus é sobre Jesus. E é sobre Ele que nós falamos. Nós não falamos sobre os nossos eus, nós não falamos sobre as nossas emoções, mas nós compartilhamos sobre Cristo. E é isso, Paulo está falando para Timóteo, você vai ter que ter um zelo total sobre esta palavra. Amados, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso em propagar a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. Não é aquilo que nós passamos ou aquilo que nós achamos. Mas é o que a palavra diz sobre as circunstâncias. É o que a palavra nos instrui sobre todas as coisas. Não é sobre o que nós achamos. E nesse capítulo 2, Paulo nos mostra que existe um padrão para aqueles que são filhos de Deus. E eu quero separar eles em alguns pontos. E eu já falei que eu não vou falar a quantidade para não assustar os irmãos. Mas é alguns pontos, a gente termina cedo, tá bom? É rapidinho, fiquem tranquilos. E o primeiro ponto está no versículo 1 e no versículo 2. Paulo, como um professor e exemplo. Nós vemos nesses dois primeiros versículos todo o cuidado de Paulo com Timóteo. Mas todo cuidado. E se nós formos para as cartas e vermos algumas vezes como Paulo se refere a Timóteo e como ele começa alguns textos, ele fala assim, Timóteo, tu pois, tu porém, ele fala assim, ele está falando para Timóteo, Timóteo, tem muitas coisas que muitas pessoas vão poder fazer, mas você, por causa da sua opção em me seguir, em seguir a Cristo, você vai ter que abrir mão. Sejam elas coisas boas, e até coisas ruins. Mas, por exemplo, muitas vezes, e desde que o meu irmão foi ao ministério ser pastor, eu entendi, e quando eu li isso daqui, eu entendi. Faz muitos anos que eu não tenho um Natal com o meu irmão, com a família dele. Ele é pastor, e no Natal ele tem que servir a congregação, a igreja onde ele está. E a gente não tem, no Natal nós não conseguimos mais estar juntos. Agora vai ficar mais difícil, agora como pastor aqui também, as agendas vão ficar um pouquinho mais difícil de bater, entendeu? Mas eu sei que ele fez a melhor escolha e a melhor opção da vida dele. Coisas boas que ele vai ter que abrir mão de estar. Por exemplo, festas de família, por exemplo, até um velório onde todos acham que nós deveríamos estar naquele local, mas muitas vezes por opção que nós fizemos, nós não podemos estar. Esses dias atrás, um irmão faleceu, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante na vida dele, e por causa da opção dele, e ele tinha uma agenda na igreja, e ele não conseguia mexer nessa agenda, e ele não pôde estar junto. Ele não pôde estar junto. Coisas que nós vamos ter que abrir mão, coisas que nós vamos ter, muitas vezes, que negar. Mas existem outras coisas que Paulo fala aqui para Timóteo, que são as coisas ruins que ele vai ter que abrir mão. Sabe, amados, sabe aqueles grupinhos de WhatsApp que não agradam a Deus? Que não agradam ao Espírito Santo? Que muitas vezes você está nele e você fala assim, não dá nada. Não tem problema eu estar nisso aqui, eu nem participo, eu nem me envolvo com isso. Sabe aquelas rodinhas de conversa que ficam que ficam falando sobre a vida de outros irmãos? São ambientes que Paulo fala para Timóteo que ele não vai poder estar. Sabe aqueles videozinhos ou aquelas coisas que não agradam o Espírito Santo que muitas vezes nós queremos compartilhar? Isso não pode fazer mais parte daquele que serve verdadeiramente ao Senhor, que tem Cristo e que tem o Espírito Santo como padrão de vida. Não pode fazer mais parte. Tem uma história próxima de mim, de um pai cujo celular estava na mão do seu filho. E aí chegou um vídeo desses grupos e caiu no WhatsApp dele, e o filho dele, uma criança, foi lá e abriu. E era o quê? Um vídeo pornográfico. Uma criança foi exposta à pornografia por causa de alguma coisa que o pai achou que não tinha problema.
É muito sério, amados. Nós temos que ter um padrão, nós temos que ter uma conduta de vida que agrade ao Senhor, que testifique que nós somos verdadeiramente cristãos. Esses dias o pastor Evert pregou aqui, Efésios 4, 29, e lá fala: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Essa é uma vida, essa é um padrão de cristão, esse é um padrão daquele que serve a Cristo. O que ele comunica? A graça do Senhor, as bem-aventuranças. Ele vive uma vida que glorifica a Deus. É nesse padrão que vive um verdadeiro cristão. E assim, amados, isso não é ser religioso, não, tá? Mas é ter o pleno entendimento que você foi chamado para ser santo. Você foi separado. Por isso que você abre mão de tudo isso. Porque nós temos o entendimento que nós fomos chamados para viver uma vida que agrade a Deus. O Salmo 1 deixa isso muito claro. O Salmo 1 deixa isso muito claro. Sobre as rodas que nós nos assentamos, sobre as nossas amizades. Amados, nós temos que estar atentos. Muitas vezes nós caímos no engano de achar que não dá em nada, e esse é o pior engano que nós temos. Na hora que nós vemos, nós estamos corrompidos por esse mundo. Paulo está exortando a Timóteo: você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Coisas boas e coisas ruins, não pode mais fazer parte da sua vida. Mas na sequência do capítulo 1, tem uma palavra ali que nos chama muita atenção. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Paulo está falando para Timóteo: fortifica-te. E essa palavra do grego, ela quer dizer ser continuamente fortalecido, uma constância. Paulo exorta Timóteo, fala assim: você vai precisar ser constante na tua comunhão com Deus. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser intencionais em ter um momento em se relacionar com o Espírito Santo. E por que Paulo está falando para Timóteo que ele vai precisar ser constante? Ele não pode olhar para as circunstâncias ao seu redor. Coloque ali no telão para mim, no capítulo 1, versículo 15. Olha o que estava acontecendo por causa da perseguição. Está cientes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Cito, Fígelo e Hermógenes. Quantos da Ásia abandonaram por causa da perseguição? Todos abandonaram. O apóstolo Paulo está exortando a Timóteo, falando assim: todos abandonaram. Você não olhe para as circunstâncias, você não olhe para o que está ao seu redor, permaneça firme, focado em Cristo, porque se você olhar, você vai se esculpir, você vai cair. Que você permaneça firme. Se nós pegarmos no capítulo anterior, o verso 6, o 7, o 8, o 13, fala sobre essa inconstância de Timóteo. Por isso que Paulo sempre forçando e exortando ele de ter um compromisso em se fortificar, em se fortalecer no Senhor. Mas agora no verso 2, ele como um professor, ele chega para Timóteo e fala assim: sabe tudo que você ouviu do que eu anunciei? E sabe tudo que você ouviu que as pessoas falam de mim que anunciei? Propaga essas coisas. Compartilha essas coisas. Compartilha essa mensagem, tanto a que eu preguei, como as que eles falam que eu preguei. E isso é uma lição de vida para nós. Amados, será que eu posso chegar para o meu filho, para o Davi, e falar assim: filho, propaga tudo que o pai fala? Tudo que o pai compartilha? Você pode falar isso para o seu filho? Você pode falar isso para os seus amigos? Não. Eu tenho uma vida íntegra diante do Senhor, então tudo que eu faço, tudo que eu falo, você pode propagar? Ou você tem algumas coisas, nós temos algumas coisas que nós falamos assim: não, isso eu sei que não agrada a Deus, então deixa eu guardar isso aqui dentro, isso não é interessante você propagar. Paulo está falando para Timóteo: ensina pessoas que venham ensinar outras pessoas, que venham ensinar outras pessoas, que venham ensinar outras pessoas. O Evangelho chegou aqui até hoje porque pessoas ensinaram pessoas, que ensinaram pessoas, e hoje nós aprendemos sobre as verdades da palavra de Deus.
e hoje nós aprendemos sobre ela. É uma cadeia sem fim. Aquilo que está sendo depositado dentro de cada um de nós, todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, é para que nós venhamos propagar, é para que nós venhamos anunciar. Na hora do louvor cantar, a ministra estava falando, cantem para que os de fora ouçam. É para fora, é para que todos ouçam as verdades do Evangelho. É uma cadeia sem fim, é uma cadeia que não se acaba. E agora eu acho muito interessante que ele começa a fazer as comparações, e a primeira que a segunda comparação que ele faz, está ali no verso 3 e no verso 4. No verso 4. Paulo agora nos compara um bom servo de Cristo, que tem um padrão de cristão, ele compara a um soldado. Quantos aqui já serviram no exército? Quantos serviram? Jairo, você podia questionar aquele que te chamou lá, o teu superior? Se ele mandasse, o que você fazia? Só obedecia, né? Ele acaba de nos comparar a um soldado. Mas ele não fala simplesmente de um soldado. Ele fala de um bom soldado. Não é simplesmente aquele que ouviu o Evangelho e guardou para ele. Mas é um bom soldado. Aquele que comunica, aquele que anuncia, aquele que faz mais do que lhe é pedido. É um bom soldado de Cristo. Ele está ensinando para Paulo, para Timóteo, Paulo está ensinando para Timóteo, é para você se doar mais, é para você fazer mais pelo Evangelho. E quantos aqui já assistiram aquele filme Até o Último Homem? Aquele filme é maravilhoso, né? E uma das cenas que mais me marcam, e ó, que faz muito tempo que eu assisti ele, é quando o Desmond, que é o soldado lá, o que ele começa a pedir ao Senhor, na hora que a guerra está num momento bem crucial, e amigos dele, que era da turma dele, já não todo mundo achava que já tinha morrido, ele está lá em cima ainda naquele campo de batalha, e ele começa a pedir: Senhor, me dá mais uma vida. Senhor, me dá mais uma vida. Um soldado, um verdadeiro soldado, ele não se cansa de ganhar vidas. Ele não se cansa de ganhar vidas, de ir atrás de vidas. Mas existe algumas qualidades de um bom soldado. E a primeira qualidade de um bom soldado, que ele é uma pessoa concentrada. Ele é uma pessoa focada. Nenhuma circunstância lhe tira o foco. Nada lhe tira o foco. Sabe? Quantos homens aqui lavam louça em casa? Mulheres, não conversem com os seus maridos enquanto eles estiverem lavando louça. Ele está concentrado naquela atividade. Aquela atividade, você pode falar qualquer coisa para eles, você vai ter que repetir depois. Um bom soldado, ele é concentrado. Ele é focado naquilo que ele precisa fazer. Ele é focado naquilo que ele precisa fazer. Paulo exorta Timóteo, ele fala assim: você precisa ser concentrado, você precisa ser focado naquilo que você vai fazer. Mas um bom soldado, ele também é o quê? O Jairo acabou de falar aqui, ele é obediente. Ele é obediente. Ele não questiona as ordens do seu superior. Ele não questiona aquele que o arregimentou. Ele simplesmente vai e obedece, mesmo não sabendo. Sabe quando o Espírito Santo, e você sabe que é o Espírito Santo que te dá uma direção, mas você não sabe o que vai dar lá na frente, mas você fala assim: eu vou porque eu sei que foi o Espírito Santo que está me mandando para aquele local? Não questionamos. Nós somos sensíveis à voz daquele que nos chamou e nós simplesmente obedecemos. E muitas vezes não, muitas vezes nós queremos dar aquela questionada, ou tentar fazer do nosso jeito. Paulo está falando para Timóteo: aquele que te chamou vai te enviar e simplesmente obedeça. O Senhor nos chama, amados. O Senhor nos dá uma direção, nós precisamos obedecer essa direção. E muitas vezes nós queremos, eu vou falar até do trabalho dentro da igreja, muitas vezes, não, eu só vou trabalhar se o Espírito Santo me der uma direção. O Senhor nos chama para trabalhar para Ele. O Senhor nos arregimenta para que nós venhamos arregaçar as nossas mangas e nos gastar pelo Senhor.
Um bom soldado, ele é obediente, ele ouve a direção de Deus e vai, ele simplesmente vai. Mas também um bom soldado, ele está pronto para o sacrifício. Meu irmão Pita ali, ele gosta muito dos filmes de Primeira e Segunda Guerra Mundial. E quando nós vamos assistir esses filmes, tem um primeiro batalhão que vai de encontro ao outro exército, que ele só vai para tomar o tiro, né? Ou vai só para tomar. Ele não tem defesa nenhuma. Ele é como se fosse um escudo para os que vêm atrás consigam, de uma forma, atingir o outro exército. Um bom soldado, ele está pronto para o sacrifício. E o melhor soldado de todos falou assim: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele deixou toda a sua glória, ele deixou toda a sua divindade, ele se fez carne, ele se fez homem e ele se entregou por cada um de nós, para que nós possamos estar aqui hoje. Um bom soldado, o melhor de todos os soldados, se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. Sabe o pai e mãe? Sabe o instinto de pai e mãe? O filho está para... Já viram aqueles reels que o filho está para cair do sofá, parece que o pai tem as teinhas do Homem-Aranha, ele consegue. Um bom soldado, amados, ele se coloca à frente, ele é a barreira de defesa da sua família. Ele é a barreira de defesa da palavra de Deus. Um bom soldado, aquele que foi arregimentado por Cristo, ele é a barreira de defesa da palavra de Deus. Um bom soldado, ele também é fiel. E ele é fiel ao quê? Ele é fiel à sua pátria. Ele é fiel à sua bandeira. Ele não a negocia por nada. Ele não a negocia por dinheiro, ele não a negocia por aventuras prazerosas, ele não a negocia por nada. Ele é fiel. Nada pode alterar a nossa fidelidade para com Deus. Nada pode alterar. Um bom soldado, ele é fiel àquele que o chamou. E Paulo destaca essas marcas de um bom soldado. Ele sofre privações, ele não se envolve em coisas ilícitas, nada que vai tirar o foco dele. Um bom soldado, quando ele é arregimentado, ele não olha, ele tira os olhos das circunstâncias externas e ele entende que ele foi chamado para um exército e ele tem um foco. Essas circunstâncias externas não afetam mais a vida dele. Ele entende que isso foi apagado. Coloquem para mim Tiago 4,4. Tiago 4,4, para nós lermos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Um bom soldado não tem negociação com o mundo. Um bom soldado é focado naquilo que o próprio Deus chamou ele para fazer. E um bom soldado, quanto tempo ele fica disponível para o exército? Quanto tempo ele fica disponível para o seu Senhor? É somente no culto de domingo? Não? Se estourar uma guerra agora, nós vamos guerrear somente no culto de domingo? Não. Um bom soldado, ele está disponível ao seu Senhor 24 horas por dia. Todos os momentos, tudo que ele faz é para honrar e glorificar o seu Senhor. Um bom soldado, ele é uma testemunha de Cristo. Um bom soldado, ele é uma testemunha de Cristo. Em Atos 1,8, quando fala que nós somos testemunhas de Cristo, aquela palavra testemunha no grego quer dizer martíria ou mártir. Um bom soldado é um mártir de Cristo. E amados, quem não está disposto a morrer por Cristo, não está disposto a viver por Ele. Se você não está disposto a morrer por Cristo, dificilmente você vai estar disposto a viver por Ele. Mas nós somos chamados, nós somos arregimentados para ser um bom soldado de Cristo. E no verso 5, agora Paulo nos compara a um atleta.
E essa palavra atleta do grego, ela quer dizer ateléu, que expressa todo esforço e determinação para competir. Não faz nada relaxadamente, ele é focado, ele tem um objetivo, que é o quê? Conquistar a medalha de ouro, ou chegar em primeiro lugar na sua competição. Abram para mim lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos estar lendo do 24 ao 27, para nós entendermos essa comparação a um atleta. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto como se desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Olha que Paulo está falando a Corinto. E eu quero tirar só 3 palavrinhas desse texto para nós entendermos o que é um bom atleta. Um bom atleta, nós lemos aqui, em tudo se domina. Em tudo se domina. Um bom atleta, ele não age na impulsão. Um bom atleta, ele não age... um bom atleta, ele tem o autocontrole sobre todas as situações. Alguns anos atrás, o Real Madrid, que é o rei das Champions Leagues aí, um dos anos atrás, numa semifinal, lembro eu, que ele está perdendo uma semifinal, e aí ele toma um gol, e de repente, quando ele toma esse gol, a câmera vai para o banco de reserva do time do Real Madrid. E é um time de elite, é um time de primeira. E quando a câmera vai para o banco de reserva, os jogadores que estão no banco de reserva estão falando para os jogadores que estão em campo: calma, calma, tenha controle, nós vamos virar o jogo. Calma, tenha controle. Amados, nós precisamos ser pessoas que tenham controle. Um bom atleta, ele tem um autocontrole sobre todas as coisas. Ele não age na impulsão, ele não age da forma que ele acha que tem que agir, mas ele tem o autocontrole, ele não age por impulso, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Um bom atleta, ele não compete sem meta. Existe um objetivo. Ney, quando você compete, existe um objetivo, Ney? Existe um objetivo, que é ganhar. Quer ganhar. Ele treinou, ele se preparou para vencer. Um bom atleta, ele existe uma meta. O atleta de Cristo, ele tem uma meta, que é anunciar a palavra de Deus, que é propagar a palavra de Deus, que é comunicar as verdades do Evangelho. Eles têm uma meta. E a última palavra desse texto que eu quero tirar como lição para nós, o apóstolo Paulo, ele começa a falar ali no verso 27, mas esmurro o meu corpo. E aqui, literalmente, o apóstolo Paulo está falando: eu dou soco nos meus olhos, eu me esmurro, para que eu não venha a perder o foco daquilo que eu me preparei para competir. O apóstolo Paulo está falando assim: nada vai tirar a minha concentração de eu cumprir o objetivo para qual eu fui chamado. O atleta, ele conhece as leis do jogo. E assim, amados, não adianta cortar caminho. Você vai correr uma maratona, não adianta você subir na garupa de uma moto e dar a volta mais rápido. Lá na frente você não vai ganhar a medalha. Um atleta, um verdadeiro atleta, ele obedece e cumpre as leis do jogo. Um verdadeiro servo de Cristo, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a esta palavra. Ele não procura atalhos, mas ele é comprometido com as verdades do Evangelho. E nós temos que ter alguns cuidados com isso, porque muitas vezes
nós olhamos para igrejas, mega igrejas, ou para grandes performances de pastores, e nós achamos, não, isso daí está sendo, isso daí o Espírito Santo está fazendo alguma coisa ali, e muitas vezes é somente a performance do homem. Está cheio de pessoas, mas muitas vezes é somente a performance do homem. Nós temos que ter o cuidado, o zelo de analisar para ver se aquilo dali é comprometido com a palavra de Deus. Nós temos que ser comprometidos com as palavras de Deus. O Senhor nos chama para a corrida, o Senhor nos chama para competir, mas de nada vale a pena se nós não formos obedientes às regras. De nada vale a pena. Lembra-se, um atleta é um homem disciplinado, ele é um homem disciplinado, ele nega-se a si mesmo, ele nega-se as suas vontades. Esses marombeiros, o que eles fazem? Eles têm uma alimentação que eu garanto para eles que eles devem olhar para um dogão, para um podrão assim e falar assim, nossa, eu queria comer isso. Mas a alimentação que eles precisam ter para ter para poder competir com aqueles é totalmente diferente. Eles se negam a si mesmo. E uma das pessoas, e um dos jogadores que mais me chama a atenção nisso, é um que não tem o dom. Ele não é um Messi, ele não é um Neymar, que tem um dom ali, a habilidade daqueles caras são fenomenal. Mas quando você olha e você vê Cristiano Ronaldo, o CR7, você vê ali um cara que não tem todo o dom e toda a habilidade, mas você vê ali um atleta disciplinado. Você vê alguém que está focado no que deseja fazer, está focado naquilo que é o seu objetivo. Amados, nós temos que estar focados. Como um bom atleta, nós temos que estar, inteiramente, entregues por inteiramente nessa competição que o Senhor nos chamou. E agora no verso 6, Paulo, ele nos compara a quem? A um lavrador, a um agricultor. E aqui vemos mais uma palavrinha grega que nos chama muita atenção. E quando ele fala lá no verso 6, o que trabalha, ele está falando, aquele que trabalha até a exaustão, e aquele que trabalha com todas as suas forças, aquele que trabalha até a sua última gota de suor. Eu lembro do meu avô, quando era época de férias, nós éramos uns 5, 6 primos ali, e a gente ia para a casa dele lá, porque a gente queria ir com ele para o sítio. E assim, amados, era 3:30 da manhã, nós só escutava o pá do valmetinho dele, acho que era um 66, alguma coisa assim. Só escutava o barulhinho. Todo mundo já pulava da cama, já vestia a roupa, já pegava a marmitinha que a avó já tinha deixado pronta do dia anterior, subia no tratorzinho e ia. E ele não tinha muitos recursos, ele cuidava de 7 alqueires, e ele não tinha o equipamento necessário para arar a terra, para cuidar da terra. Então, muito do que ele fazia era na força do braço dele mesmo. E quem é mais antigo que trabalha com terra, que trabalhou na roça, sabe o que é isso. Amados, chegava a época de colheita de algodão, eu e meus primos, a gente amarrava o saco em volta do corpo, saía no meio dos carreador, e a gente catava ali 50%, 40%. O vô tinha que vir atrás limpando o resto, assim, porque senão nós deixava quase a metade da plantação de algodão para trás. Entendeu? Nós não tínhamos a habilidade. Nós não tínhamos isso, o que ele tinha. Sabe? Aqui Paulo está nos comparando a esse lavrador. Está nos falando que um bom servo do Senhor é um bom lavrador, aquele que se gasta, aquele que se entrega por inteiro na obra que ele deseja fazer. Um bom lavrador é aquele que levanta de manhã, que ele vai arar a sua terra, ele vai arar, depois ele vai lá e planta, e nesse tempo que a planta está crescendo, que o fruto está crescendo, muitas vezes acontece de aparecer algumas ervas daninhas. Ele vai lá e ele arranca, ele está atento a essas coisas, ele não deixa que essas ervas daninhas venham crescer no meio da sua plantação. É isso que Paulo está falando para Timóteo. E lá no final ele vai colher. E para aquela época,
como um incentivo para os agricultores daquela época, a melhor parte da colheita, aquilo que era de melhor da colheita, era entregue para o lavrador, para o agricultor. O que nós podemos entender? Que a melhor parte da colheita que nós fizermos não é para nós usufruirmos dela aqui, mas na eternidade. Aqui nós precisamos arregaçar as mangas, como um bom agricultor, como um bom lavrador, e fazer o nosso melhor para Deus, fazer o nosso melhor. E por isso que ele nos compara a um agricultor. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, não seja indolente, não seja preguiçoso com a obra de Deus, mas que você trabalhe com toda a sua energia, com todas as suas forças. É isso que Paulo está instruindo a Timóteo, falando: você foi chamado para ser um grande agricultor, e você vai ter que levantar mais cedo que todo mundo, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo, e você vai ter que ser isso, e isso não é mérito seu, isso é simplesmente porque eu te chamei para você fazer grandes coisas. É isso que ele está falando para Paulo, para Timóteo. A gente fala tanto Paulo e Timóteo, tem hora que a gente troca um pelo outro, mas é Paulo para Timóteo, tá? É isso que ele está falando. E por último, do verso 8 ao verso 13, Paulo fala para Timóteo qual é o nosso maior exemplo, qual é o nosso maior modelo de cristão, de servo, que é Jesus Cristo. Ele é o modelo supremo, ele é o grande professor, ele é o maior de todos os soldados, ele é o melhor atleta, ele é o melhor dos lavradores, o melhor dos agricultores, ele é o maior exemplo a ser seguido. Paulo está falando para Timóteo, quando as circunstâncias, quando as aflições, quando os temores da vida, os medos da vida te vierem te cercar, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, ele é aquele que é o nosso foco, ele é aquele que nós desejamos ser parecidos, é com ele. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, de humilhação, quando você estiver olhando e vivendo, e muitas vezes você não enxerga porta nenhuma para sair deste local, olhe para Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. É isso que Paulo está falando. Olhe para Cristo, aquele que é ressurreto dentre os mortos. E quando Paulo fala para Timóteo, ressurreto dentre os mortos, aquilo lá é um tapa na cara dos judeus. Amados, nós estamos aqui nessa noite, conversando e falando sobre as verdades do Evangelho, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. É porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque se Ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós não estaríamos aqui. A vitória de Jesus conquistada na cruz é a sua ressurreição dentre os mortos. Ele vive eternamente. Ele ressuscitou e hoje Ele vive dentro do coração de cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, se nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui hoje, é porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é para Ele que nós vivemos, e para Ele nós vivemos, e para Ele nós morremos, porque é tudo para Ele, e tudo para a glória dEle. Nós devemos olhar para Jesus e lembrar da sua natureza divina e humana. Ele se despiu de toda a sua glória, Ele se despiu de toda a sua majestade para estar aqui conosco, para entender as dores e as mazelas que muitas vezes nós sentimos, e nós olhamos e não vemos perspectiva nenhuma de vida, mas o Senhor, Ele sofreu todas essas dores e fala assim: eu venci, você vai vencer, em nome de Jesus. Nós devemos lembrar que Cristo venceu a morte, e a ressurreição de Cristo é a verdade central e absoluta do Evangelho. Tudo se resume na vitória de Cristo sobre a morte. Ó morte, onde está seu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte, nós vamos vencer a morte. Isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro, daqui um tempo, e a gente não quer ser meio egoísta e falar assim: volta logo, Senhor, mas dá uma vontade de falar assim: Senhor, volta logo, volta logo.
Eu preciso, Senhor, estar com o Senhor eternamente. Volta logo. Isso aqui é transitório, amados. Isso aqui é passageiro. Para nós ficarmos esmurrando, para nós ficarmos muitas vezes de picuinha com os nossos irmãos e não tendo uma vida em Cristo, não vivendo uma vida plena em Cristo, em família, em igreja, por causa de coisas pequenas. Amados, isso aqui é passageiro, isso aqui é rápido. Nós precisamos viver com integridade o Evangelho, nós precisamos olhar para Cristo, aquele que venceu a morte, e viver com toda intensidade para Jesus. É para isso que Ele nos chama. Nós temos que olhar para esse Cristo ressuscitado e falar: Senhor, eu me entrego por inteiro para o Senhor, para viver uma vida digna, uma vida plena para o Senhor. É para isso que o Senhor me chamou. Paulo está dizendo para Timóteo: todas as dificuldades, todas as mazelas, todos os momentos de dificuldades seus, nada se compara a Cristo, a viver para Cristo. Amados, nada se compara a viver para Cristo. Amados, vocês imaginam? Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos, sabe, como ovelhas perdidas, nós éramos como tantas outras coisas, mas através de Cristo Jesus, hoje nós somos filhos, amigos de Deus, somos adotados. Nós temos um Pai, por causa de Cristo ressurreto dentre os mortos. Quando passarmos por os momentos mais difíceis da nossa vida, olhemos para Cristo ressuscitado dentre os mortos. É Ele que vai nos dar força. Ministério de louvor. Falei que ia ser rápido? Ministério de louvor. Ministério de música, né? Ministério de música. Paulo está dizendo para Timóteo que ser fiel a Deus supera qualquer sacrifício pessoal nessa vida. Algum tempo atrás, amados, eu fui com um amigo meu no escritório de contabilidade, que é o escritório de contabilidade da sua empresa, e quando nós chegamos lá, ele num tom de brincadeira, conversando com o contador dele, ele pegou e falou assim: cara, eu preciso que você me ajude, porque assim, não está sobrando muito lá no final, e eu preciso que você me ajude, assim, o que você pode fazer para que eu tenha mais lucro na minha empresa? E aí foi bem interessante, o contador dele olhou para ele e falou assim: o dia quando você abriu essa empresa, você falou para mim que você não queria sonegar R$1 de imposto. A única forma para você ter mais lucro na sua empresa é você sonegando. E aí ele falou para o contador dele: então eu prefiro viver com o que Deus tem me dado, porque eu não vou me corromper este mundo. Amado, nós não nos corrompemos. Nós não trocamos os nossos princípios para agradar o mundo ou para ter algum benefício nesse mundo. Nós vivemos para agradar aquele que nos chamou, para agradar aquele que nos arregimentou. E para nós finalizarmos, eu queria que colocasse ali no telão o texto de Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Coloca o 36, vamos ler até o 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que o Senhor nos ensina essa noite. Não existe circunstâncias, não existe nada que pode nos separar do amor de Cristo, porque Cristo já conquistou tudo na cruz por cada um de nós. Cristo, Ele já conquistou.